Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Tadel. Deus abençoe poderosamente sua vida em nome de Jesus. Nós vamos dar sequência nas ministrações. Nós começamos uma série de mensagens a respeito dos dons do Espírito Santo, dos dons espirituais. Semana passada nós demos o pontapé inicial. Antes disso nós falamos a respeito, mais especificamente, a respeito do tema, o falar em línguas. Antes disso, nós ministramos a respeito do tema imposição de mãos, ou seja, nós estamos aí numa série de mensagens a respeito da vida ministerial, de aspectos e ferramentas que Deus tem para que nós possamos executar mais eficazmente aquilo que Ele nos chamou a viver. Então, são temas que envolvem o ministério, envolve aquilo que nós fazemos para o Senhor e para as pessoas que Ele nos colocou. Amém? Então, vamos retomar um pouquinho para que todos possam se familiarizar com esse tema. Alguns não estavam na semana passada e é possível que da semana passada para agora alguma coisa já tenha se perdido. Então, nós estamos ministrando com base numa passagem bíblica que é uma das relações dos dons da Palavra de Deus, da Escritura Sagrada, e mais especificamente essa é a relação dos dons que é chamado os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, ok? Então esse é o texto base para aquilo que nós estamos ministrando nesses dias. Nós falamos um pouco disso quando nós mencionamos a respeito do falar em línguas, mas o tema principal lá era apenas a respeito do falar em línguas, e nós fomos mais abrangentes a respeito disso, não tão detalhados assim em relação a cada um dos 9 dons espirituais mencionados lá em 1 Coríntios capítulo 12. Na semana passada, nós trouxemos uma palavra aqui, que se encontra em João, no capítulo 20, do versículo 21 até o versículo 22, aonde Jesus nos menciona a respeito dessa atuação do Espírito Santo em nossa vida. Quando em João capítulo 20, no verso 21, ele menciona o seguinte: disse-lhe, pois, João capítulo 20, verso 21, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No versículo 22 diz, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O interessante dessa passagem que nós analisamos ela na semana passada é justamente o detalhe ali da expressão assim como. E nós mencionamos que esse assim como determina o nível, a profundidade, o comprometimento da unção do Pai sobre Jesus, do mesmo modo que Ele lançou sobre os discípulos. E essa mesma unção está sobre a nossa vida, ou seja, esse assim como é o que está mencionado nesse assim como, é do mesmo modo, da mesma maneira, com a mesma unção, com os mesmos dons espirituais, com a mesma capacitação, com o mesmo comissionamento que o Pai enviou Jesus a esse mundo, Jesus enviou os seus discípulos. Então você pode compreender que o mesmo poder que estava sobre Jesus, enviado pelo Pai, está sobre a nossa vida na pessoa do Espírito Santo. Isso é o que determina o sobrenatural de Deus em nossa vida. Isso é o que determina essa unção que manifesta poder, que manifesta a virtude do alto. E nós dissemos na semana passada, e eu repito para que isso fique bem claro para todos nós a respeito desse sobrenatural, isso pode ser novo para alguém que está ouvindo, é de que o sobrenatural de Deus, ele é simples. Os resultados são fantásticos, os resultados são poderosos, mas a forma como isso se manifesta, há uma simplicidade nessa manifestação. Há uma simplicidade na execução desses dons. O que por vezes nós achamos que não, baseados nas nossas experiências e nas nossas interpretações e percepções, nós achamos que na verdade demandava deles, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, toda uma atuação na maneira de usar os dons que é quase que inacessível aos cristãos da nossa geração.
o que na verdade é um grande engano, é um grande erro. Nós vamos perceber, conforme nós lemos na palavra de Deus, que os Atos dos Apóstolos, registrados no livro Atos dos Apóstolos, mostram que eles manifestavam o poder de Deus de uma maneira corriqueira, cotidiana, natural. O poder de Deus era sobrenatural, mas a manifestação acontecia de modo diário, cotidiano. Era tamanha essa manifestação que a Bíblia se encarrega de narrar. Isso não leva à elaboração de uma doutrina, mas nós temos lá o relato de que a sombra do Pedro, isso não fala da intenção dele, mas da sombra dele curava os enfermos. A Bíblia fala que Paulo, ele se enxugava em lenços e orava sobre esses lenços, e quando ele não conseguia tocar nas pessoas, os próprios lenços e aventais, e aquilo que era da roupa dele se encarregava de liberar unção, de cura, libertação e poder sobre a vida de pessoas, pelo simples contato físico com aquele elemento que não tinha poder algum, mas a unção de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo fazia com que isso acontecesse. É para virar doutrina, pastor? É para dar margem para que a gente possa sair aí orando com peça de roupa, e envia daqui, e puxa de lá, e... Não, obviamente que não, mas é importante para nós sabermos o quão comum era na vida dos discípulos, dos apóstolos, da primeira geração, a manifestação do sobrenatural. E eles não faziam tanta força quanto a gente imagina que faziam. Eles viviam de um modo simples, porém eles tinham consciência, certeza, ciência da autoridade, da unção e do comissionamento que estava sobre a vida deles, porque sobre eles foi soprado o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, sobre eles desceu o Espírito Santo. E sobre eles, não apenas desceu, mas eles foram cheios do Espírito Santo. E eles passam a manifestar esses sinais, esses prodígios de uma maneira simples, até de modo não programado, como em Atos capítulo 3, quando Pedro está entrando juntamente com João na porta do templo, a porta chamada Formosa, encontra um homem ali, e era natural essa cena. Esse homem todo dia era colocado ali para poder pedir esmolas, mas naquele dia havia um diferencial, e o diferencial é que Pedro estava, no dia anterior, ele foi cheio do Espírito Santo, e uma vez cheio do Espírito Santo agora, ele está ali para poder manifestar o poder de Deus. E a fala dele não nos parece uma fala assim, tão espalhafatosa, não nos parece uma fala assim tão sobrenatural. Ele simplesmente olha para aquele homem e fala: olha para mim. O homem olha e ele fala assim: olha, não tenho prata nem ouro, mas uma coisa eu tenho, essa eu te dou. E ele fala: levanta-te em nome de Jesus. E instantaneamente, sobrenaturalmente, através de uma declaração de fé, a Bíblia não fala assim, Pedro gritou ao homem, e ele bradou. Não foi isso. O resultado foi espalhafatoso. O resultado foi, assim, digno de uma dramatização, de uma encenação, algo que poderia virar um filme. O resultado dele entrando, pulando, um homem que não andava, agora sai pulando dentro do templo e causa um alvoroço, e Pedro e João vão ter que responder processo em função disso. Mas a maneira como a coisa aconteceu foi natural. Não só essa, mas todas as declarações daquilo que aconteceu ressoam para a gente enquanto a gente lê, uma naturalidade que a gente não está acostumado. E é sobre isso que a gente quer deixar bem claro para em todas as ocasiões que nós estamos falando a respeito desses dons espirituais, essa frase que serve como uma frase base para tudo que nós estamos falando, que é a declaração de que esse poder de Deus, ele gera resultados fantásticos, espetaculares, extraordinários, mas o modo de atuação, ele é simples. O modo das coisas do Senhor acontecer em nossa vida e através da nossa vida são simples, e a gente precisa identificar isso. E o apóstolo Paulo, ele narra em 1 Coríntios capítulo 12, e aí nós entramos no texto que é a base da nossa ministração. Desde o versículo 1, na semana passada nós falamos a respeito dessa declaração forte aqui, que ele fala: olha, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós mencionamos na semana passada que a Bíblia em nenhum momento incentiva a ignorância em nada. Muito pelo contrário, em Oséias capítulo 4, verso 6, o Senhor fala através de Oséias que o povo dele, o meu povo, se perde por falta de conhecimento. E quando Deus fala isso, está falando: olha, não é para ser ignorante em relação a me conhecer.
Vocês têm que me conhecer, vocês precisam me conhecer mais e mais. Conhecer e prosseguir em conhecer, o que ele fala em Oséias capítulo 6. Ou seja, é uma crescente. Pedro escreve e fala assim, olha, vocês precisam, ele enfatiza isso, né? Crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ele denota com isso, Pedro, quando escreve, que é um progresso. E que Deus espera que nós possamos crescer nesse conhecimento. Agora, é interessante que, por mais que em outras palavras da Bíblia façam um incentivo a conhecimento, a adquirir esse conhecimento, a sabedoria, nenhuma outra passagem bíblica é tão enfática quanto essa, que o apóstolo Paulo pega pesado e a dura pena ele escreve, eu não quero, em nome do Senhor, né, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E nós conversamos na semana passada a respeito dessa ignorância, e nós entendemos que essa ignorância não era o desconhecimento da existência. Porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 7, ele fala lá no capítulo 1, verso 7, que a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. Então os dons que ele narra em 1 Coríntios 12, era muito fácil para eles saberem do que ele estava falando. Eles sabiam da existência. Quando ele fala a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dons de curar, quando ele fala operação de milagres, quando ele fala discernimento de espíritos, quando ele fala variedade de línguas, quando ele fala interpretação de línguas, ele não está falando algo desconhecido para o público. O que ele escreve se sabe o que é. Tanto é que ele nem precisou explicar tanto. Para nós é necessário explicar, mas para eles não. E como que nós sabemos disso? Porque em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele está na sua saudação inicial, e ele está elogiando, valorizando, honrando o povo de Corinto, a igreja de Corinto. E lá ele fala do tamanho da dimensão de graça que existia sobre essa igreja. E no versículo 7, do capítulo 1, ele fala, de modo que nenhum dom vos falta. Nenhum dom vos falta. Tenta imaginar uma igreja onde nenhum desses dons faltava. Então, eles não eram ignorantes em relação a desconhecer a existência. Essa expressão aqui, quanto à ignorância, não tem a ver com isso. E a palavra que ele usa lá no capítulo 1, verso 17, a palavra carisma, é a mesma que ele utiliza em 1 Coríntios capítulo 12. Ou seja, ele não está falando de outra coisa, está falando da mesma coisa. Quando ele fala assim, ó, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons, a palavra lá é carismas espirituais, é a mesma palavra em grego, koiné, que ele usa em 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. Ou seja, ele está falando assim, ó, vocês têm todos carismas, mas eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos carismas espirituais, aos dons espirituais. E aí tem uma base que é importante gastar um tempinho com isso, porque não adianta seguir sem explicar essa base, que é a base inicial antes de chegar no versículo 8. Porque chegar no versículo 8, sair falando do 8 é fácil. O interessante é nós entendermos a construção da revelação de Deus através do apóstolo Paulo, no versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas depois de chegar no 8, que é a relação dos dons. Que é o que a gente quer chegar, mas antes a gente tem que passar por essa base. No versículo 2, ele fala a respeito de uma realidade, ele cita lá no versículo 2, eu estou falando de 1 Coríntios capítulo 12, verso 2, né? Ele diz assim, ó, sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. O que ele está falando aqui? Ele está falando de outrora. A palavra outrora significa passado, coisas que já foram, aconteceram antes. Outrora eram assim. Então ele diz assim, olha, outrora vocês éreis gentios. A ideia aqui ele está querendo dizer o seguinte, vocês eram incrédulos, vocês eram pessoas que não temiam, não confiavam, não tinham aliança com Deus. Vocês eram não crentes, descrentes. E quando vocês eram descrentes, vocês se permitiam, que diz ali, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. É interessante isso aqui. Ele está falando o seguinte, olha, quem os guiava eram os ídolos. Ele está falando de uma velha vida, ele está falando de um tempo antes da conversão. Esses ídolos é a mesma realidade de falsos deuses, ok? O salmista, no Salmo 115, explica a respeito dos ídolos. É um clássico texto sobre idolatria. E lá o salmista fala o seguinte, olha, eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, eles têm mãos, mas não tocam, eles têm pés, mas não andam.
E também encerra no Salmo 115, ele está falando sobre essas características da figura da escultura, como uma figura lembrando o ser humano, com esses aspectos humanos, e ele encerra essas informações, dizendo assim, ó, ele menciona, tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Interessante, o apóstolo Paulo poderia pegar todos esses elementos dos sentidos humanos que o salmista escreveu lá no Salmo 115, mas ele escolheu pegar um só. Isso é intencional. Tudo é intencional na palavra de Deus. Ele não fala assim, ó, antes vocês eram guiados por ídolos cegos, surdos, coxos, por ídolos dementes. Não, ele fala por ídolos mudos. E esse é o tema. Esse é o grande tema que ele quer ministrar, e por isso ele escolhe falar aí esse detalhe em relação a esses ídolos. Voltamos então para 1 Coríntios capítulo 12, verso 2, ele fala, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Faça o link com aquilo que o salmista fala, tem boca, mas não falam. Agora ele fala, são ídolos mudos. Vocês eram guiados por ídolos que não falavam ao coração de vocês. E os guiavam, mas sem a capacidade de falar. É o que ele está falando, é o que ele está dizendo aqui. E vocês se permitiam ser controlados por ídolos que não falavam na sua vida. Por que ele vai falar isso? Porque ele quer fazer uma comparação com a realidade do Espírito Santo. Ele quer dizer o seguinte, olha, os ídolos que antes guiavam a vida de vocês nas trevas, na escuridão, antes de Cristo, quando vocês não conheciam a verdade e não tinham revelação, porque o espírito de vocês estava morto por causa do pecado, mas aí vocês tiveram uma experiência com Jesus e o espírito foi recriado, vivificado, então agora o teu espírito está pronto para poder ouvir a voz de Deus. Por quê? Os ídolos não falavam, mas o Espírito Santo fala. Ele quer dizer o seguinte, nesse versículo 2, ó, nós temos um Deus que fala, nosso Deus fala. Não entendi bem ainda, então vamos para o 3, para entender melhor. Ele diz assim, ó, versículo 3, por isso vos faço compreender, olha o detalhe do falar, ó, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ele não fala outra coisa aqui, ele está dizendo a respeito da fala. Por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ninguém. O que é o anátema aqui dessa expressão, essa expressão que não é tão comum do anátema? O anátema é uma palavra que pode ser traduzida entre abominável e maldito. Não tem coisa boa da palavra anátema. Anátema é uma declaração de maldito. Traduza como ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus vai falar maldito Jesus. Ninguém. Basicamente ele está dizendo o seguinte, olha, o Espírito Santo não joga contra o patrimônio, ele não joga contra Jesus. O Espírito Santo ele conduz as pessoas para Jesus. A obra do Espírito Santo é fazer com que as pessoas não apenas declarem o senhorio de Jesus, mas vivam de acordo com Jesus, plenamente. Está dando para entender, sim ou não? Legal? Então, vamos lá, isso é importante. O propósito da atuação e da manifestação do Espírito Santo por meio da fala de alguém é implementar, ministrar, liberar, fazer com que a realidade e a totalidade de Cristo seja desenvolvida na vida das pessoas. Que nós possamos viver a perfeita varonilidade de Cristo. Que nós possamos crescer ao máximo da estatura do varão que é perfeito. E para isso, ele vai usar de ferramentas. E essas ferramentas estão todas diante de um grande tema que se chama Deus fala. E o falar de Deus aponta para Cristo e faz com que Cristo cresça em nós. Mais e mais. O caráter de Cristo, a glória de Cristo, as manifestações de Cristo. Por que isso, pastor? Lembra João capítulo 20, verso 21 e 22? Assim como o Pai me enviou, diz Jesus, eu vos envio, e sopra.
assim como Ele soprou sobre mim e me deu, eu estou dando para vocês. Com qual finalidade? E aqui está a clareza da finalidade. Ele fala o seguinte, basicamente, por outro lado, complementando o versículo, né? Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então ele está indo nas duas pontas. Não tem como começar a obra de Deus se não for pelo Espírito Santo. Não tem como dar prosseguimento na obra de Deus se não for pelo Espírito Santo. Não tem como concluir nada como sendo de Deus se não for por intermédio do Espírito Santo. E uma coisa importante de entender é que todo falar de Deus aponta para Jesus. Não o senhorio como aquele momento inicial da fé, mas para o senhorio como um ato diário dele ser Senhor da nossa vida. E nós nos conformarmos à vontade dele todos os dias. Então o falar de Deus é nos conformarmos com o propósito pleno de Deus para a nossa vida. Começou a explicação aqui. Está dando para entender? Não, né? Então repito. O falar de Deus, estou chovendo numa olhada, porque eu já falei isso umas 10 vezes aqui nas nossas últimas ministrações de vida ministerial. O falar de Deus é para esclarecer, tornar claro o propósito específico de Deus para a vida de cada um de nós. Deus não nos fez em atacado. Deus nos fez de modo específico, personalizado. Não existe nenhum outro Rubens Fornari na terra. Nunca existiu, não existe, nunca existirá. Ele é único. Não existe nenhum Douglas como esse que está aqui. Pode ter milhares de outros Douglas, mas esse só tem um. Então o plano específico de Deus precisa ser conhecido. A mesma Bíblia serve para todos nós. Mas a Bíblia que nos serve como base da clara direção de Deus, ela não traz todos os detalhes específicos dessa verdade absoluta e máxima para a nossa vida. E aí entra o falar do Espírito Santo. Com qual finalidade? Para que nós possamos viver de fato como cristão. Viver de fato como crente em Cristo Jesus. E possamos viver plenamente de acordo com a sua vontade. Está entendendo? Traduzindo, pastor, não ser ignorante não é desconhecer, é não errar o propósito. Então aí a gente pode ser ignorante tanto quanto a igreja de Corinto estava sendo. Porque se a gente não entender o propósito, a gente se perde no uso. E quando a gente se perde no uso dos dons, a gente se torna ineficaz, mesmo tendo todos os dons. A igreja de Corinto tinha todos, mas era ineficaz em muitas das realidades. Não conseguia, com tanta ferramenta à disposição, não conseguia fazer a coisa rodar como Deus queria. Tenta imaginar uma prateleira, um armário, com todas as ferramentas possíveis para um profissional trabalhar. Que coisa linda, né? Um homem tem uma êxtase quando vê um negócio desse. O homem gosta de ferramenta, de qualquer coisa. Imagina uma prateleira, um armário, com todas as ferramentas, as mais bem elaboradas para tudo. Isso aí leva um homem assim, ele tem delírios, né? Como bolsas e sapatos para as mulheres, assim ferramentas são para a vida de um homem. Então tenta imaginar essa cena. Todas as ferramentas, ele está falando, vocês têm todas as ferramentas. O detalhe é que vocês são ignorantes no uso. Vocês não são ignorantes da existência. Você sabe que está lá, está à disposição. Vocês pegam, mas vocês pegam errado. Na hora de bater, vocês pegam um alicate, porque parece que vai dar certo. Mas não é para isso que é usado, é para outra finalidade. Vocês querem bater em algo, aquilo que era para ser um martelo, é usado, sei lá, você pega lá uma chave de fenda. E tenta, não, está errado. Porque vocês não estão entendendo o propósito de cada ferramenta. Vocês não estão entendendo por que existe esse armário à disposição de vocês. É basicamente isso que ele menciona. Aí, depois dessa explicação do versículo 13, ele começa o versículo 4. E do 4 ao 6, ele nos dá aqui uma compreensão fantástica a respeito da Trindade. Da realidade e da atuação do Pai, de Jesus, o Filho, e do Espírito Santo nessas manifestações aqui. No versículo 4 ele fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele fala dos dons, e fala do Espírito. Agora ele fala o seguinte, e também há diversidade nos ministérios. A palavra serviço ali também pode ser traduzido como ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Ele fala ali serviço ou ministério e fala Senhor. E no versículo 6 ele fala, e há diversidade nas
realizações, em outras traduções, operações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha que coisa interessante. Ele está fazendo uma relação de 3 grupos daquilo que é conhecido como dons. E ele está colocando aqui uma ligação direta com alguma pessoa da Trindade. É o que ele faz ali. No primeiro versículo, que é o versículo 4, ele fala a respeito dos dons. É o que ele está falando. Ele fala que os dons estão ligados à atuação dentro da Trindade. Tem uma pessoa da Trindade que atua por meio dos dons espirituais, que é o Espírito Santo. Essa relação é que ele vai começar a falar no versículo 8. Ele vai explicar mais detalhadamente a partir do versículo 8 até o versículo 11. Depois ele fala do ministério ou serviços do versículo 5, e ele fala ali do Senhor. Se fosse na antiga aliança, quando falasse Senhor, a gente entenderia que era Javé, Yavé, Jeová, Jeová. Mas na nova aliança, com a morte e ressurreição de Jesus, a expressão Senhor ganhou outra conotação. E quando se fala de Senhor, está se referindo a Jesus. Olha que coisa interessante. Então agora Jesus entra na história, e entra então o que é mencionado em Efésios capítulo 4, verso 11. E a gente sabe bastante sobre Efésios 4, 11, né? A gente faz a mãozinha, fala do apóstolo, fala do profeta, fala do evangelista, fala do pastor que é casado com a igreja, fala do mestre que consegue tirar coisa de lugar que a gente nem sabia que existia. É uma coisa maravilhosa. Efésios capítulo 4, verso 11. O que a gente esquece é que tem o versículo 10. E o versículo 10 diz assim, ó: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quem é esse que desceu e depois subiu para encher todas as coisas? Jesus. Então a referência aqui de quem fez essa obra para liberar os dons ministeriais é Jesus. No versículo 11 ele diz: e ele mesmo, quem é ele aqui? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Quem era do 10? Então é o mesmo. O 10 do 11 não mudou, tá? É o mesmo. Do 10 era Jesus, no 11 também. E fala, e ele, o do 10, mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. E aí depois ele explica qual é a razão disso tudo, que é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, para o desempenho do serviço dentro da igreja. Então aqui nós podemos fazer uma interpretação desses versículos aqui com uma intenção do apóstolo Paulo em deixar claro que esse Senhor aqui, que está ligado aos ministérios, tem uma relação que pode assim ser compreendida como uma relação do serviço, ministérios ao Senhor, mas o Senhor é o mesmo, que é uma relação a Jesus. Depois, para não restar dúvida de que ele está fazendo uma separação, porque ele não escolhe a palavra Espírito e Espírito no versículo 5 e 6, ele fala Espírito no 4, Senhor no 5 e Deus no 6. No 6 ele vem com Deus ali, ele fala, e há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus, aqui a expressão de Deus, que agora no Antigo Testamento é uma, que está sempre associada ao Pai, e claramente, quando vai falar de Deus no Novo Testamento, está associado ao Pai, porque fala assim, ao Senhor Jesus Cristo e a Deus o Pai. Então aqui Deus é a referência ao Pai, ele coloca isso como sendo, ali ele menciona, a manifestação do Espírito Santo é concedida, ou melhor, e a diversidade, no versículo 6, né, nas realizações, também pode ser declarado como as operações, e Deus é quem opera tudo em todos. Quais são esses outros dons, pastor? Bom, esses outros dons estão em Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, 28, são aqueles outros dons que a gente mencionou que existe, dons de serviço, dons que complementam a atuação de Deus no dia a dia da igreja, ok? Dons para liderança, para presidir, dom para contribuição, dons que Deus faz com que aconteçam no dia a dia da igreja. Versículo 7, nós vamos avançando. Versículo 7 ele fala, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Voltou o Espírito agora, de novo estamos no Espírito Santo. Agora ele vai começar a falar a respeito dos dons espirituais, no 8 ele já vai falar. E no versículo 7 ele fala o seguinte, ó, a manifestação dos dons, a manifestação do Espírito, que vai ser conhecida por meio da evidência dos dons, ela é concedida por uma única razão, ela visa uma finalidade, e ela é proveitosa. Traduzindo, tem um propósito, está ligado com aquilo que a gente está falando. Sempre tem um propósito, uma intenção de Deus por meio dessa manifestação.
E esse propósito é em função daquilo que Ele pensou, elaborou, projetou e predestinou cada um de nós a ser nele, antes que existisse mundo. Antes de qualquer coisa existir, Ele já tinha isso no seu coração. Isso é maravilhoso pensar. Isso traz tanta paz e cura a nossa alma. Saber que a gente não é obra do acaso, a gente não é o furo da camisinha do pai, ou a pílula que a mãe não tomou, mas a gente foi projetado antes no coração de Deus. Ele tem um propósito claro, específico, intransferível, insubstituível, claro para a nossa vida. E isso Ele quer ministrar ao nosso coração. Ele faz com que o Espírito Santo interceda constantemente para que esse propósito aconteça. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então essa é a atuação do Espírito Santo constante, 24 horas por dia na nossa vida, enfatizando o propósito pelo qual nós fomos chamados. Então tudo tem um fim proveitoso. Versículo 8 começa então aquilo que é um panorama dos dons espirituais. A gente já entendeu que eles não eram ignorantes da existência, mas eles tinham dificuldade com o uso. A gente vai entender isso melhor quando você avança um pouquinho no capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 a 30, ele fala algumas coisas que deixam claro o quanto que isso era problemático, a manifestação dos dons na igreja de Corinto. Ele diz assim, olha, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. O que mostra que todos falavam e muitos falavam e era uma bagunça. E isto sucessivamente. E haja quem interprete. Versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo. Pode falar consigo mesmo, olha que benção. E com Deus. Então ele não está dizendo assim, não fale em línguas não, está proibido, não pode falar em línguas. Fale, mas se não tem intérprete, não traga isso como algo público. Fique você mesmo falando com o seu Deus, na sua relação pessoal com o Senhor, mesmo que seja no ambiente público, você, consigo mesmo e com Deus. Versículo 29 diz, tratando-se de profetas, olha que interessante, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Que fala a respeito de julgar as profecias, a gente vai entrar nesse tema. Versículo 30, se porém vier revelação ao outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. O que ele está fazendo aqui basicamente? Ele está trazendo uma clareza da forma correta de operar os dons. A intenção dele não é dizer assim, olha, acabou esse negócio, ninguém mais usa dom, esse negócio não serve para nada, e temos que ser igrejas tradicionais, e vamos acreditar que os dons cessaram e nunca mais vai existir, e a gente tem que só ouvir em silêncio a pregação, não dá nem aleluia, nem glória a Deus, e não tem manifestação nenhuma, esse negócio é um problema, a gente não sabe lidar, e é melhor jogar fora. Ele não fala isso. Ele fala o seguinte, vamos organizar o processo, porque está trazendo dificuldades. Então nós vamos colocar aqui algumas regras para que a igreja de Corinto possa acompanhar tudo aquilo que está acontecendo. Que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, coisa que não está acontecendo. Então, entenda, para você perceber, essa igreja é um retrato de uma igreja primitiva, de uma igreja do primeiro século, e do quanto isso era comum para eles. Ali não fala que eles fizeram assim grandes coisas, e que a maneira como a atuação acontecia era tão espalhafatosa quanto a gente pudesse imaginar. O que nos mostra, mais uma vez, aquilo que a gente está dizendo desde o começo, né? Que o resultado da manifestação ele é espetacular, mas o modo, o processo, ele é simples. E isso é uma das coisas mais importantes da gente entender. Tem uma coisa importante para a gente poder entender quando a gente fala de dons espirituais. Isso é uma verdade. E muitos não falam e por isso se complica muito a respeito da compreensão dos dons. A verdade é que Deus ele vai trabalhar em nossa vida a partir de desejos em relação aos dons. E a gente fala, o que tem a ver os desejos do nosso coração em relação aos dons? Qual que é a relação de a gente desejar um dom e aquele dom está ligado àquilo que Deus nos deu? E eu queria dizer para você que tem toda a relação. Toda a relação. Me explica, meu pastor. Funciona assim, ó. Se você tem o desejo de profetizar, pastor, eu tenho o desejo de profetizar. Eu olho essa relação, falo, profecia, depois eu leio um pouco mais, o apóstolo Paulo fala que a profecia é superior às línguas, e eu quero isso. Eu quero. Eu estou na fila aí, eu sou candidato, eu quero, não sei qual que é a senha que vai ser escolhida, mas eu tô na expectativa aí de, eu quero ser profeta, eu quero profetizar.
Pastor, isso é meu, é do diabo, do mundo, é da carne? De onde é que é esse negócio? Eu quero dizer para você que provavelmente há uma grande chance de ser de Deus. Nem da sua carne, nem do diabo, nem do mundo. É uma criação que você tem. Há uma inclinação natural, feita de modo sobrenatural, por um Deus, que faz com que você possa querer aquilo que Ele quer para você. Nossa, que confuso, pastor, não estou entendendo. Você já ouviu na Bíblia quando Deus fala assim, ó, Ele é aquele que opera em nós, tanto o querer, grave isso, tanto o querer, tira o tanto e coloca o querer. Ele é quem opera em nós o querer. Ele é quem opera em nós o querer. É estranho a gente querer alguma coisa que Deus não queira para a gente achar isso um absurdo, sendo que é dele para nós. Então, se nosso coração se inclina para algumas realidades ministeriais, isso não é uma coisa assim, estapafúrdia, não é uma coisa deslocada, que a gente decidiu querer. Eu tenho uma atração por esse negócio, mas não tem nada a ver comigo, mas eu não sei, me atraio por isso. Isso não é lógico. Há com certeza uma ideia de que Deus pode querer fazer disso algo que tenha a ver com o ministério que Ele tem para a sua vida. Porque Ele vai trabalhar isso na sua vida, levando você a querer. Eu não entendi, pastor, esse negócio do anseio, o desejo tem alguma coisa a ver com Deus? Então, Deus trabalha no meu anseio previamente? É isso que está querendo dizer? Sim, é isso que eu estou dizendo. Deus, primeiramente, Ele trabalha o anseio. Depois, Ele opera em nós o realizar. Mas, primeiramente, vem o querer. Depois vem o realizar. Não é nada incomum na vida de um cristão que tem clareza e atua ministerialmente, isso que eu acabei de falar. Pode ser que eventualmente um caso ou outro, uma pessoa que nem sabia se queria ou não, recebe. Pode acontecer. Mas é bem mais incomum. O comum é Deus operar em nós, primeiramente o querer e depois o realizar. Como que funciona isso? Deus, Ele nos provoca a querer. Ele provoca por aquilo que Ele deseja para a nossa vida. Ele vai fazer com que a gente, na medida que a gente tem intimidade com Ele, vai aumentando esse nosso desejo por Ele, Ele vai imprimindo em nossa vida esse desejo daquilo que Ele quer. É natural esse processo. E a gente vai se permitindo querer, mesmo que a gente não saiba que Ele é a fonte daquilo que nós queremos. Está conseguindo entender? Um pouco confuso. Essa é a ideia de um senhorio, de alguém que nos direciona, nos lidera, nos conduz. Então Deus, Ele nos mostra algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem uma passagem que fala assim, ó, se alguém almeja o episcopado, olha só, almeja. Ele fala, grande coisa almeja. Que coisa interessante. O que é almejar o episcopado? É alguém que fala assim, ó, episcopado, eu quero. Olha que coisa interessante. Agora você pergunta, é humanamente possível, em sã consciência, alguém dizer assim, eu quero o episcopado? Quer que eu fale para você como pastor? Não é nada, não é uma coisa bonita a querer. Mas o apóstolo, ele fala, não, se alguém almeja o episcopado, grande coisa almeja. Agora, a questão ele não fala assim, ó, se alguém viu um anjo no quarto, e falou assim, eis que te farei um bispo, então, grande coisa será se quiser, a partir disso, ser um bispo, na realidade do episcopado. Ele não fala isso. Ele não diz assim, olha, se alguém ver Jesus assim, na nuvem, e Jesus assim, abriu a nuvem e fala assim, eis que eu falo contigo, meu filho, te faço hoje um bispo. Se alguém tiver essa experiência e depois chegar para alguém e falar assim, eu quero episcopado, grande coisa vai querer. Ele não fala nada disso. Não estou entendendo o que você quer falar, pastor. Ele não fala nada de sobrenaturalidade ali. Ele não diz assim, olha, viu um anjo, viu Jesus, viu a Trindade, teve uma experiência assim de terceiro céu e a partir disso quis. Não, ele fala, se alguém quiser, grande coisa vai querer. O que ele quer dizer? O ponto de partida aqui, o que pode trazer um pouco de confusão para muitos que querem tanto um chamado, é dizer que, talvez, na vida de muitos que são tão claros chamados por Deus, não seja tão claro
exatamente como que foi o ser chamado por Deus. Não entendi, pastor. É assim, ó. Na vida de muitos, na minha também, eu não sei o quanto que Deus me chamou ou o quanto que eu me lancei naquilo que eu entendi, Ele me chamou. Deu para entender? Eu não sei se Ele queria ou eu me atirei, mas o que eu sei é que eu estou aqui. E eu sei que Ele honrou o fato de eu querer. Porque é uma loucura eu ter querido. É mais ou menos assim, pastor? Então você se candidata, e aí vem todo o processo, né? Porque tem um processo nesse negócio. Só que o primeiro ponto começa no querer. Ele não fala assim, se você tiver qualificado, se você tiver sido provado e aprovado, e depois você estiver estabelecido, então você vai... Aí sim, não, ele fala, começa no querer. Você almeja, é a porta de entrada. Traduzindo, me explica para mim não ficar em crise de fé, pastor. A porta de entrada para ser usado por Deus é querer ser usado por Deus. Quem não quer ser usado por Deus, fica tranquilo, pode voltar para casa, fazer qualquer outra coisa da vida. Vá fazer qualquer outra coisa. Mas ser usado por Deus, está ligado em querer ser usado por Deus. Deu para entender? Sacou essa aí? Pegou essa realidade? A porta de entrada é o desejo. Só que o nosso problema é imaginar que tudo que está ligado a chamado, propósito e dons, são assim coisas muito diferentes que precisam acontecer, para que a gente possa entender que é de Deus. A gente acredita nesse modo, a gente fica na expectativa que as experiências com esse chamado, propósito e dons, a nossa expectativa ela é super elevada para algumas situações que às vezes a gente se esquece de olhar para esses versículos e entender que Deus trabalha de um modo muito mais comum do que a gente espera. E aí isso gera frustração. Aí você pega crentes que estão há 15, 20 anos, né? Eu não sei se eu sou chamado, eu não sei se eu não sei se eu vou para o ministério, eu não sei se eu vou liderar, eu não sei, eu estou aqui, eu estou na expectativa. Aí a Bíblia fala, se você quiser, grande coisa que é, hein? Eita, pastor, aí complica, né? Então, tá mais no querer. Sim, é o começo, eu não falei que é tudo. Eu falei que o querer é o pontapé inicial. Depois vem qualificação, tem que ser provado, tem que ser aprovado, para depois ser estabelecido. Quem vai estabelecer vai ser a igreja, a imposição de mãos. Tem todo um processo nisso, mas começa onde? Começa no querer. Então, se você não é, mas se você quer ser, deixa eu te avisar, tem Deus nesse trem. Não tem diabo nesse negócio. E só o fato de você estar aqui já é uma loucura. Já é uma insanidade mental. É uma demência plena. Estar aqui ouvindo sobre vida ministerial e não querer ministério é pagar para ver o filme e eu não quero estar aqui, mas eu paguei. Dá igual. Mas eu não paguei para estar aqui. Não, você está pagando o tempo, a energia, a disposição de ouvir. Você está se lançando nesse negócio. Eu estou querendo dizer para você que quem te atraiu para esse lugar, para querer de algum modo, não foi o pastor Wesley ou a ideia de falar sobre vida ministerial. Foi o próprio Deus. Ele está fazendo isso na sua vida. Mas a gente não pode achar que o fazer de Deus tem um elemento tão de sobrenaturalidade, de modo que a gente se sinta, eu não faço parte disso, porque não acontece de modo tão sobrenatural assim as coisas na minha vida. Então, a gente ficar esperando muito disso é uma coisa que nos atrapalha demais. É como algumas pessoas falam, eu não sei se eu sou convertido, porque eu não tenho aquele exato momento que algumas pessoas chegam na igreja arrebentada, vêm à frente, choram, levantam a mão e saem mudadas, transformadas. Eu não sei, eu queria tanto ter uma experiência assim. Eu acho que vou lá no mundo, dar umas voltas lá, me arrebentar, depois eu volto e viro crente de uma vez. Bobagem. Besteira. Por quê? Porque mais importante saber o dia exato que você está salvo é saber que o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Mais importante saber exatamente o dia, a hora, o segundo e a expressão e a manifestação, se chorou, se tremelicou, se pulou de um pé só, eu não sei. Isso não é tão importante quanto o fato de você ter a clara convicção gerada pelo Espírito Santo de que você é dele. Então, às vezes a nossa carga de expectativa das coisas que precisam acontecer nos impedem de perceber que elas já estão acontecendo. Elas já estão acontecendo.
Amém, irmãos? E com isso estou querendo dizer que Deus, talvez eu frustre alguns aqui, mas nós não ouvimos Deus com o nosso ouvido. Eu falo isso porque quando a gente está começando na fé, a gente fica meio perturbado com essa ideia. Quando um crente chega para nós e fala assim, Deus me falou tal coisa, a gente fala, eita, como é que é esse negócio? Deus falou comigo. E a nossa lógica de pensar, essa pessoa anda na rua ouvindo vozes, né? E Deus fala com ele. Tá lá, andando na rua, andando ali na Candelária, e de repente, Wesley, sim, Senhor. Aí começa a falar. Essa é a ideia que muitos entendem quando um crente fala assim, porque eu estava no meu carro dirigindo, e aí Deus falou comigo. Aí a pessoa, nossa, olha que coisa impressionante. Estava dirigindo, e aí Deus falou, Wesley, meu Deus, que coisa, eu queria ouvir a voz de Deus. Então a gente começa a entender, como que se ouve a voz de Deus? E aí vem um cara aqui e fala assim, nós não ouvimos com o ouvido. A gente fala, meu Deus, vai ouvir como então? Se não é com o ouvido, como é que vai ouvir? Como é que se ouve se não é pelo ouvido? Aí a explicação é que a gente ouve dentro. Aí a lógica de pensamento é, não, se ouve dentro, então tem que ter um ouvido interno. Onde é que fica esse ouvido interno? Porque o ouvido externo está aqui, beleza, mas aonde é que fica esse ouvido interno que faz ouvir Deus? E aí começam nossas crises. Nós falamos um pouco disso na semana passada, e eu repito, porque eu considero importante repetir isso tudo, porque isso é base para tudo que Deus está falando. Olha aí, Deus está falando, e a gente precisa entender como Deus fala, porque senão a gente fica esperando uma atuação tão espetacular, que quando não acontece, a gente fala assim, hoje Deus não falou. Já viu o crente que faz isso? Tem culto que Deus fala e tem culto que Deus não fala, não é assim? Tem crente que é maravilhoso, porque ele está na expectativa de algo misterioso. E quando acontece essa sintonia de compreender o mistério, e essa vértebra que dá uma tremelicada, e você sentir um fisgado, opa, Deus falou. Então essa ideia que alguém um dia nos deu de que é assim o falar de Deus, faz com que quem não sentiu tremelique na coluna, vai sair de um lugar como esse, numa experiência como essa, dizendo assim, Deus não falou comigo. Sendo que Deus falou. Está entendendo o que eu quero dizer? Porque de repente a gente vê algumas manifestações espirituais, e elas acontecem, tem pessoas que acontecem com mais frequência, e a gente acha que essas experiências que existem são determinantes para a gente poder interpretar se Deus falou ou não falou. E se não acontecer desse modo, a gente entende que Deus não falou. E essas são expectativas, eu vou falar uma palavra forte, mas são expectativas malditas que a gente acaba criando e que nos impede de discernir a voz de Deus conosco e através de nós para a vida do próximo, para a vida da outra pessoa. Então, como é que Deus fala? Romanos 8,16. É o versículo que eu já falei antes. Romanos 8,16 tem que ficar lá no seu quarto estampado, assim, para você ouvir a voz de Deus todo dia. Você coloca assim como no seu computador, coloca lá no plano de aquela imagem de fundo, coloca no seu celular, sei lá. Faça que nem no filme 5 Quartos de Guerra, né? Tem que colocar um monte de coisa lá, estampado. Faça isso, até que você entenda como Deus fala. O que diz ali, ó? O próprio Espírito testifica. Romanos 8,16, né? O próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica, testemunha, fala, ministra, deixa claro, testifica com o nosso espírito. Uau! Com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. No caso ali está falando a respeito de salvação. Mas o mesmo espírito que testifica no nosso espírito que nós somos filhos, testifica todas as demais coisas no nosso espírito. Está dando para entender onde que Deus fala? Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Aqui assim. E primeiramente, pode ter todas as experiências, hein? Pode ter tudo isso e muito mais. Mas a origem, a fonte de vida, para a nossa realidade, de viver e andar no Espírito, é no Espírito humano. Foi para isso que ele foi recriado. Foi para isso que ele foi vivificado. Então, fica mais simples de entender. Por exemplo, a gente tem falado muito sobre isso, né? Nós temos convicção da salvação, certo? Mas quem aqui ouviu Jesus e viu Jesus? E Jesus garantiu para você que você está salvo. Quem aqui já viu Jesus? Como é que ele é, Jesus, assim? Conta para nós. Qual é a cor do cabelo dele? Tem bastante cabelo? Era cabelo de negão? Era cabelo liso?
Os olhos eram americanos, eram uns olhos assim mais, uns tons assim mais claros, ele tinha nariz de que tamanho? Já vai poder imaginar assim pelo tamanho do nariz de onde ele veio. Então, como que era esse Jesus? Pele mais morena, pele clara. Como é que era o tamanho dele? 1,70 m, 1,80 m? Como é? Fala para nós. Quem viu Jesus e tem garantia de que está salvo porque viu Jesus falar? Quem tem? Ninguém tem, né? Mas você tem certeza da convicção de salvação, sim? Legal. Algum anjo aqui você já viu? Um anjo que veio com um atestado assim, falou assim, ó, Rafael Barros Correia, garantido, salvação. Jesus assinou embaixo e falou assim, ó, Rafael, para garantir, estou aqui como testemunha, poder garantir para você que você está salvo. Viu assim um anjo? Nunca viu um anjo assim? Será que você está salvo então? Tá? Certeza, Rafael? Da onde vem a certeza se você não tem nenhuma evidência física? É isso que eu quero dizer. Você não tem nenhuma evidência física. Aonde que está a evidência de que você está salvo? Aonde? Aonde? No Espírito, ok? A mesma evidência que está salvo e que está lá no Espírito é a mesma para tudo no reino de Deus e para toda a operação de Deus. Por quê? Porque Deus fala, está fazendo a sintonia da exegese aqui, da interpretação do texto bíblico. Está entendendo por que ele falou do Espírito Santo lá que, diferente dos ídolos mudos, esse fala? Esse fala, ele está querendo dizer, esse fala. Me explica mais a respeito disso, pastor. Provérbios, vamos em Provérbios para poder falar lá do começo das coisas. Provérbios 20, 27. Lá fala a respeito da lâmpada, olha que legal. Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27 diz assim, ó. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Eita glória. A qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Nossa, pastor, esse versículo nem sabia que existia. Que legal, interessante. Está dizendo o seguinte, ó, o espírito humano ali é o lugar por onde Deus faz todo esquadrinhamento de toda a realidade física. Ele fala por meio dessa lâmpada, desse espírito do homem, e ele lidera o homem através dessa realidade. Ele dirige o homem através do seu espírito humano. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender mesmo? Isso é muito importante entender, irmãos. A Bíblia deixa claro, o Wesley Espírito nasceu em 1999, eu nasci em 1983. Mas só em 99 meu espírito teve vida. Em maio de 99, olha que coisa interessante. Antes estava morto por causa dos meus pecados e delitos, diz a Bíblia. Mas em maio de 99, e Deus me controla por meio dessa realidade que Ele recriou em mim, chamada espírito humano. É o meu, não é o Espírito Santo, tá? É o meu espírito. Mas como eu me uni ao Senhor, Ele se fez um com o espírito humano. Olha que coisa louca. Por isso que quando você lê a Nova Aliança, o Novo Testamento, você não sabe quanto é o espírito humano e quanto é o Espírito Santo. Porque foram amalgamados um no outro. O espírito humano está pronto para obedecer a Deus. E Deus fala através dele, tudo que precisa falar. Está dando para entender? Ou está muito louco? Eu sei que está louco, mas assim, está dando para entender pelo menos? Louco é mesmo. Não tem como ser diferente. É isso que eu quero deixar bem claro. A forma de Deus falar é muito mais simples do que a gente entende costumeiramente. Então, alguns exercícios precisam ser feitos na nossa vida. Eu vou te ajudar a você entender essa realidade. O que acontece? Principalmente, tá? E provavelmente, quando você estiver num ambiente de fé, depois de um tempo profundo, poderoso de oração, no qual você se entregou muito naquilo, você estiver na coletividade da comunhão entre os irmãos, haverá uma grande chance, e provavelmente, Deus pode te usar para falar algo que Ele vai falar primeiramente com você sobre a vida de alguém. É assim, pastor? É assim. Nossa, eu achei que era diferente, pastor. Eu achei que tinha anjo, tem que rodar, sei lá, tremelicar, para depois acontecer alguma coisa assim. Não, é assim normal, assim normal. Normal. Pode tremelicar, pode pular, pode babar, pode fazer tudo, mas assim, é no espírito o negócio, primeiramente. Então, me repita, pastor, qual o momento apropriado para que eu possa entender que de repente, quem sabe, pode ser
e uma faísca profética, assim, uma centelha, um grãozinho de voz de Deus saia da minha vida em relação a outra pessoa. Olha, eu digo para você que momentos assim apropriados são momentos que a gente está assim, cercado e encharcado por um ambiente de fé e de glória, depois de um tempo de ministração, do Espírito, um tempo de oração. Então provavelmente a gente vai olhar para alguém e a gente vai ter uma suspeita, inicialmente uma suspeita, tá? Profética. Grave esse nome, uma suspeita profética. Não dá para falar que é profecia, não, chama de suspeita. Por quê, pastor? Porque é melhor. É assim que fala? É uma suspeita. O que é uma suspeita profética? É uma sensação. Uma sensação. Uma coisa que passa assim, uma sensação. Começa assim. É uma sensação de que talvez, quem sabe, pode ser que o Espírito Santo queira falar algo sobre alguém que eu nunca imaginava que ele pudesse falar, quanto mais usando a minha própria vida. Então, pastor, isso é muito vago. Mas é vago mesmo. Isso é para quebrar a expectativa da gente. A gente fica bem para um negócio assim, poder ouvir como que funciona. E aí vem o pastor e fala que é um tanto vago. É vago, no começo é mais vago ainda. É bem vago assim, bem assim. O que nos agride? É que eu falo isso e você está compreendendo, mas se é um pentecostal, ele vai falar assim, tem mistério. Aí a gente fala, olha, tem mistério. E a gente fica imaginando, como é que ele descobriu que tem mistério? Não, isso é profundo. Não, meu Deus, esse cara paga um preço. Aí começa. A gente começa a analisar todo um nível de sacrifício absurdo, excomunal, que a gente nunca vai conseguir, para poder um dia falar, eita, tem mistério. Aí vem o pastor e fala assim, pode até falar que tem mistério, mas isso é um trejeito e uma cultura de um povo que aprendeu a reagir assim, quando nós podemos entender que é uma suspeita. Está entendendo? Eu não. Mas é igual, pastor. É igual. O lance é que esse aqui, ele já saiu da suspeita e já está crendo. E a gente ainda está na suspeita. Pode ser que esse aqui ainda quebra a cara um pouco, porque às vezes ele interpreta errado. Bem comum até. Nem tudo que fala é. Pareceu, ele fez todo o trejeito, já vai, é Deus. Às vezes não, é só o trejeito. É só a cultura da exposição e da forma de manifestar o dom. Mas tem uma suspeita que pode se tornar um pouco mais cuidadosa. Se você entender 1 Coríntios, você vai ver que o apóstolo Paulo está dizendo, tenha zelo. Tenta imaginar como é que era a festa do negócio na igreja de Corinto, hein? Rapaz, não faltava dom, mas era um tiroteio profético, irmãos. Rapaz, você estava subindo a escada 3 para profetizar na sua vida. Você ia tomar uma água 4. Você sentava 5 vinham em cima de você. Não tinha nem pregação, mas não importava. Eu sabia o RG, CPF, falava do passado, do presente e do futuro, era tudo. Outros inventavam, falavam em nome do Senhor que eu não era. Era uma loucura. Era tudo. Essa era a realidade. Então ele falou, não, calma, vamos colocar tudo em ordem. E por que suspeita? Porque o próprio texto bíblico fala que a gente tem que julgar. E quando fala de suspeita, significa que a gente não tem total clareza, está ali. Pode ser, ou pode não ser. Por quê que tem que falar assim, pastor? Porque eu quero dizer para você que o dom não é absoluto. Isso pode frustrar muita gente, mas eu preciso falar isso para você. Nessa hora, dessa suspeita, é melhor você não chegar direto e falar assim, Deus me falou. Se você ainda não tem total clareza desse falar de Deus, é melhor não falar isso. Porque isso pode gerar uma série de dificuldades, uma série de complicações desnecessárias. Então, talvez você pense, pastor, mas o dom não é confiável? Não é que o dom não seja confiável, mas a maneira como o dom opera é que a gente vai precisar entender.
e existe uma interação, grave isso, são os meus finais dessa ministração, são as mais importantes. Existe uma interação entre Deus e o agente de Deus, o ministro, o ser humano. E essa é a parte que pega. E por isso que o dom não é absoluto. Quando eu falo de não ser absoluto, ele não é inerrante. Quem é inerrante é a Escritura Sagrada, 66 livros. Isso é uma profecia fechada. Não dá para acrescentar um pingo no i, um tio, um acento, não pode acrescentar uma vírgula, um ponto final, nada. Ela está fechada. Nós entendemos que é a revelação máxima, plena, total, infalível, inerrante, digna de confiança. Nós agarramos a ela, nós não negociamos. Ela é a palavra do Senhor, sempre, em qualquer ocasião. Agora, as manifestações dos dons, elas podem sim ter equívoco. Pode ser que ele não tenha falado e a gente entendeu o que ele falou. E às vezes ele falou, mas ele falou uma coisa. E a interpretação feita em cima do que ele falou, gerou uma fala muito maior do que aquilo que ele de fato falou. E a gente botou tudo como sendo ele falou. E depois para você dizer, não, isso é parte de Deus, isso é parte de mim, é uma complicação. Mas depois fala, não, essa parte aqui era só minha, tá? Agora essa aqui que deu certo era de Deus. Não estou entendendo o que você quer falar, pai. Por que é assim, pai? Porque a maneira que o Espírito Santo atua em nossa vida é nos inspirando. E entender essa inspiração de Deus é um grande desafio. E é uma escola que a gente vai errar muitas vezes. Isso é importante falar. A gente vai errar muitas vezes. Mas não é por causa dos nossos erros que a gente tem que parar de aprender. E que tem que parar de crescer. E tem que parar de fazer. A gente tem que continuar. Só que a gente tem que buscar o melhor caminho. E o que a Bíblia fala em relação a essa questão da inspiração? Ele fala assim, ó. Em parte, grava essa expressão. Em parte profetizamos. Em parte conhecemos. Aí já falou que o negócio é em parte. Não é absoluto, não é pleno, não é total, não é integral, é em parte. Em parte profetiza, em parte conhece. Tem coisa que você conhece, tem coisa que você desconhece, tem coisa que você suspeita, tem coisa que você entende, tem coisa que você não entende. É um mistério. É por isso que algum pentecostal, bem intencionado, falou, é mistério. É verdade, é mistério mesmo. É mistério. Então o que acontece? Algo que nós precisamos entender e funciona na base do em parte. E como que funciona esse em parte? Para se tornar algo absoluto do falar de Deus. Aí que está. Nós vamos precisar entender essa parceria, que é a escolha de Deus. Ele decidiu fazer assim. De contar conosco como agente do processo do milagre, do sobrenatural, da expressão. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer sobre a subjetividade da profecia, por exemplo. Quando ele fala a respeito de algo que precisa ser julgado, ele está dizendo assim, ó, se precisa ser julgado, irmãos, é porque pode ser dito verdade ou pode ser dito mentira. Quanto à palavra de Deus, a gente não fala verdade ou mentira, a gente fala verdade. Toda ela é verdadeira. Toda ela é válida. Mas quanto às profecias, ele fala, ó, tem que julgar. Por que ele fala isso? Porque existe uma subjetividade. O que é ser subjetivo? É algo que não é objetivo, não é tão claro, é um tanto abstrato. E essa abstração é que atrapalha muito do processo. Por isso que ele fala, ó, 2 ou 3 profetizam e os demais julgam. E ele fala a respeito dessa realidade dos dons, ele fala assim, olha, buscai com zelo os dons espirituais, os melhores dons inclusive. E quando fala de buscar com zelo, o que a gente acha? A nossa interpretação de buscar com zelo, o que é? Você fecha num quarto e... Não é isso. Ele não está falando de intensidade na busca. Ele está falando em relação ao zelo. A palavra zelo ali não é em função da intensidade com que se busca algo. O zelo ali, com zelo, é o elemento que precisa ter na busca. Busca, independente da intensidade, é uma busca. O que ele está querendo dizer assim, ó, você precisa administrar tudo isso com cuidado. Com qual cuidado? O cuidado para não errar. Para não errar no quê? Na interpretação. Porque por mais que nós estejamos bem intencionados, nós podemos errar, irmãos. Você pode ser um crente bem intencionado, vivendo em santidade e ainda assim se equivocar. Isso pode acontecer.
E por que eu estou falando isso? Porque eu quero desmistificar uma realidade. Tem muito crente que acha que as manifestações do Espírito Santo dependem só do Espírito Santo. E deixa eu quebrar o seu castelinho ilusório da areia ministerial. Vim com uma tsunami em cima assim, arrebentar com esse castelinho de areia criado. Dessa fantasia de que os dons espirituais não dependem somente do Espírito Santo. Porque se dependesse só do Espírito Santo, com certeza nós teríamos muito mais manifestação espiritual do que temos. Porque é totalmente interessante para o Espírito Santo fazer manifestação espiritual toda hora. Você consegue entender o que eu estou falando, sim ou não? Já não mais, né? O tempo não está mais nos ajudando. O demônio das 9h15 já começou a atuar. Esse é do inferno, esse demônio. Esse aí ou é principado ou é potestade. Ele é forte, esse é resistente. Mas o valente vai prevalecer. Ele pega a gente, irmão. Ele pega na terça-feira, então, mas pega bonito. Pega bonito. A gente pode, chega a nos fazer babar até assim. É forte. Eu sei que é forte, mas eu preciso falar isso para você, porque isso é muito importante em relação a ideia de Deus de montar essa parceria para a manifestação dos dons espirituais. Tem parte que obviamente depende do Espírito Santo, mas tem uma parte que depende de nós. Se fosse para depender só dele, a gente poderia dizer que a escassez dos dons era por causa da culpa dele. Porque se dependesse só dele, se não está acontecendo é porque ele é culpado. Afinal de contas, é só dele. Então, se não atua em muitos lugares, ele está com má vontade. A má vontade de Deus é atuar, por isso que não tem. Em contrapartida, tem muitos lugares que ele está bombando. Então, ele quer atuar lá e não quer atuar aqui. Será? Não. Com certeza não. Tem uma parte que depende de nós. Para poder bater mais 5 minutinhos, dá 9h30. 1 Coríntios capítulo 4, verso 14, diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 4, verso 14, tem uma passagem interessante. Ela diz assim, ó. Ver se eu acho aqui, se é essa passagem mesmo. Não, 1 Timóteo, perdão. 1 Timóteo é a passagem do apóstolo Paulo falando com seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo 4, 14. Presta atenção no que diz lá. Olha o que ele fala. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O que o Paulo está dizendo para ele ali? Ele tem ou não tem dom? Tem. Quando que ele recebeu esse dom? Quando que ele recebeu o dom? Quando o presbitério orou com ele com imposição de mão, certo? O dom está nele. E o que é a recomendação aqui? Que o apóstolo Paulo fala para ele? Não seja negligente. Qual é a palavra que usou para dom ali, pastor? A mesma, é carisma também. Ó. Se você quiser buscar o original, está aqui, ó. Acabei de ver. Ó. A palavra ali é carisma. Carisma. É a mesma palavra que a gente está falando desde o começo. O que ele está querendo dizer ali? Ó? O Espírito Santo não vai ativar o dom sozinho. O Espírito Santo não vai fazer sozinho se não contar com a sua cooperação com ele. Se não cooperar com ele, você vai ser negligente na parte que é sua. Há uma relação de dependência da sua atuação com a atuação daquilo que Deus quer fazer. Está conseguindo entender? Não te faça negligente para com o dom que é em ti. Olha, teve profecia, imposição de mãos, e não era de gente pequena não. Eram os presbíteros da igreja. Tudo isso aconteceu. O cara tinha certeza de que tinha dom. Ele fala assim, ó, você tem responsabilidade com aquilo que Deus te deu. Para não restar dúvida, vamos em 2 Timóteo. A primeira carta, parece que precisou de uma segunda aí. Vamos lá. 2 Timóteo. Às vezes o que não dá na primeira, a gente bota na segunda, né? Na primeira mensagem não deu, a gente faz a segunda ser igual à primeira. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Eita glória. Olha o que ele vai falar agora. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, agora ele vai falar o seguinte, ó. Por esta razão, pois te admoesto, e reavives.
Deixa eu clicar em reavives aqui, porque tem coisa forte aqui, ó. A palavra é acender por fogo, inflamar, fazer ferver. Uau! Vamos de novo. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Olha agora, pela imposição das minhas mãos. Que dom é esse? Não é o mesmo de antes. É outro dom agora. Por quê? Porque o primeiro não foi pelas mãos do Paulo, foi pelas mãos do presbitério. Esse é que ele fala, é o dom, aquele lá. Quando eu orei por você e impus as minhas mãos, tem um dom na sua vida. E ele que ele fala ali, ó, você precisa despertar esse dom. A ideia aqui do original é a ideia, sabe a brasa, quando ela já estava pegando fogo e ela vai se perdendo intensidade, ela vai ficando preta. Aí você vai lá e faz assim, ó. Já viu isso não? Amém? Churrasco. Isso. Tá lá. Aí a brasa está perdendo intensidade. O que você vai lá? Você vai lá ou com a boca ou com alguma coisa. Você vai lá e faz o quê? A brasa está lá perdendo intensidade. Não está mais com aquele vermelho intenso. Você vai lá e faz o quê? Ele fala, ó, é isso que tem que fazer. É Deus que faz isso, irmãos? Aí nos pega, né? Aí a gente fala, ó Deus, faz. Ele falou, não vou fazer nada, é você que faz. Passa uma vida buscar, Deus, reaviva o dom que é em mim. Ele falou, não, é você que tem que reavivar, ô crente. Vai ler a Bíblia, 2 Timóteo 1. Não sou eu que faço, é você que faz isso. A lógica é simples, quem botou para dormir que acorde. É assim que funciona. Quem botou para dormir que acorde. Já ouviu aquela brincadeira ministerial de que um pastor assim, na hora do púlpito pregando, você, ô irmã, por favor, acorde, seu marido está dormindo. Eu não, pastor. O senhor que botou para dormir, o senhor que acorde. O princípio é esse. Se você botou para dormir, você que acorde. Quem botou para dormir? Foi Deus? Não. Então quem botou para dormir que acorde. Ele está dizendo o seguinte, ó, você botou para dormir. Então desperta. Você desperta esse negócio. Eita, glória. Ele fala, o Paulo fala, eu já fiz minha parte, impus a mão, só estou falando para você. Você tem que soprar a brasa novamente. Você vai ter que despertar o dom. Ele não diz para, vai orar. Ele fala, você desperta esse negócio, está dormindo. Ele não fala, vai para o monte orar, não. Você desperta, mas tem que ir para o monte? Pode ser. Tem que orar? Pode ser. Mas tem que ter uma atitude de fé para despertar. Nós vamos fazer tudo isso, fala, não desperta nunca. Não, você voltou para dormir, então desperta. É uma atitude de fé. Amém? O que isso significa para a gente, pastor? Significa que a atuação de Deus na terra não é uma realidade unilateral. Deus escolheu nos usar no processo, mas não como um robô que ele fala, aperta, ele aperta a outra. Não, é interativo o negócio. Nós não somos que nem o celular que eu vou agora, ele vai ligar, ó. Ele olhou para o meu rosto, identificou aqui, não precisou nem fazer nada. Ele, que coisa maravilhosa. Ele está programado a fazer isso. Ele não tem outra coisa a querer fazer. A questão é que o celular se sujeita ao meu rosto. E o ser humano não se sujeita ao que Deus quer. E aí vem o apóstolo Paulo e fala, desperta esse negócio, rapazinho. Para de brincadeira com esse trem. Porque o dom não vai fluir, o ministério não vai acontecer, não vai ter eficácia se você ficar dormindo no dom. Eita glória. Glória a Deus. Há uma interação com a pessoa do Espírito Santo. Em relação, não só ao dom, em relação a tudo, mas isso a gente continua semana que vem. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Para despertar? Desperta, eu tô que dormes. Às vezes nós mistificamos algumas coisas que para Deus são posicionamento. Posicionamento. Expectativa, irmão, mal direcionada é uma maldição. Expectativa sem base da verdade é uma desgraça. Você querer algo que não se pode querer é uma complicação sem tamanho. Tem muitas passagens bíblicas que deixam claro a expectativa errada do coração do ser humano em relação ao que Deus quer fazer. Inúmeras. Lembra de Naamã, o grande general do exército? Lembra da expectativa que ele tinha?
Ele sai da sua terra com carta do rei, para poder avisar o rei de Israel, para poder falar com o profeta, para poder o profeta orar com ele. Lembra dele? O homem que tinha lepra, debaixo das suas indumentárias de grande líder. O que ele chega lá e acontece? Quem recebe ele? O profeta Eliseu? Não. Quem que veio falar com ele? O servo do profeta, o moço do profeta, o subalterno do profeta. O que aconteceu com ele? Deu as costas e falou, eu não. Ele pensou assim, o quê? Esse cara falando comigo? Olha o que ele está falando. Falando que eu tenho que me banhar num rio, acho aqui? Eu tenho rios muito mais lindos, maravilhosos, mais cheirosos, mais límpidos do que essa porcaria desse rio aqui. Eu não. Eu sou o grande general de guerra. Aí ele está indo embora. Por quê? Porque a expectativa dele era qual? Ele fala assim, pensei eu, ele fala, que o profeta viria à minha frente, me receberia com honra, colocaria sua mão sobre minha cabeça e decretaria a cura. Não foi nada disso que aconteceu. Nada disso aconteceu. O que ele iria perder? Ele iria perder de ser abençoado e curado, porque a expectativa maldita dele o atrapalhou de receber o milagre de Deus. Aí está indo embora. O que acontece? Um servo dele fala, ô senhor, só para que a gente está caminhando esse negócio, a gente não inventaram ainda ônibus, nem avião, nem carro, nem moto com cilindradas tal, e HPs e nada disso. A gente está caminhando aqui nesse sol causticante há dias. A gente chegou aqui só para me entender, Senhor, com muito respeito, assim, honra. Se o profeta tivesse te pedido uma coisa mais difícil, eu não faria? Ele fala, com certeza faria. Estava pronto para fazer coisa difícil. O problema é que ele pediu uma coisa tão comum. E o comum eu não quero. Eu quero o espetacular. Pegou essa aí, não? A igreja moderna perde de viver o sobrenatural porque ela quer o espetacular. Ela espera que as coisas sejam espetaculares. E o comum de Deus é deixado de lado. A gente acaba por perder. Graças a Deus, na mão da pessoa, é verdade. Tem razão. Se ele pedisse coisa mais espetacular, eu faria. Por que eu não posso fazer o comum? Aí ele voltou lá, o que aconteceu? Deu 7 mergulhadas no riacho. A pele dele ficou como um bebê recém-nascido. Ele ficou espetacular agora. Porque o resultado é poderoso, mas o processo é comum. Glória a Deus. Eu falei que o resultado é poderoso. Mas o processo é comum. Amém ou não amém? O resultado é poderoso. É assim, dessa pegada aí, ó. Mas o processo que a gente tem que trabalhar. Nossa dificuldade está nos processos, irmãos. Os resultados todo mundo vê. O processo que atrapalha. A gente se perde no processo. A gente quer o extraordinário. E o ordinário a gente tem dificuldade de receber. Eu poderia citar outros exemplos, se você tem esse. Lembra do tanque de Betesda? O que tinha lá no tanque de Betesda? Um monte de doente. O que Jesus fazia? Curava doente. Quantos ele curou lá? 1. E olha que deu trabalho, hein? Ele podia curar todos? Mas olha, pega o primeiro, você já vê o retrato do que estava lá. Por quê? Porque quando ele chega, o que o cara fala? Ah, Senhor, tem que esperar. O que tem que esperar? O espetacular. O que é o espetacular? O espetacular é que uma vez, de tempos em tempos, desce um anjo, dá uma chacoalhada nas águas, e é o primeiro que saltar, aí pode pedir o que quiser e vai receber. Qual que era a expectativa deles? No extraordinário. Jesus está ali e fala assim, eu quero. Às vezes ele faz uma pergunta, quer ser curado? Ele vem, ninguém me leva, ninguém... Não dá, comigo não, eu sou muito porcaria, eu sou muito ruim, eu sou muito aleijado, eu sou muito deficiente, eu sou muito fraco, eu quero ser curado, eu quero te curar, então vai. Aí ele pega a maca. Está entendendo o que eu quero dizer? Os discípulos no caminho de Emaús? Os discípulos no caminho de Emaús. O que eles estão falando? Se fosse ele, ele fosse o cara de fato, se ele fosse. Jesus está ressurreto do lado deles. Eles estão falando com Jesus. Então, se fosse ele mesmo, se o reino tivesse sido instaurado, o reino foi instaurado. Mas a expectativa deles de reino qual que era? Eles pensaram, ok, você é primeiro-ministro, você vai ser ministro da Justiça, você vai ser ministro da Fazenda, outro vai ser ministro da Economia, Jesus vai se colocar no trono real e vai mandar e vai governar como o rei dos reis, senhor dos senhores. Ali vem, morre na cruz, ressuscita no 3º dia, o reino dele é espiritual. Expectativa, realidade. Expectativa, realidade. Nossa expectativa
às vezes não, muitas delas, quando não é amparada na revelação de Deus, ela só nos atrapalha. Amém? Leva essa para sua casa, essa mensagem da parte de Deus, e que você jogue fora todas as expectativas que não têm revelação na palavra de Deus, porque essas expectativas, elas podem te atrapalhar de receber aquilo que Deus já te deu, que é seu, e que Ele tem te dado. Deixa eu falar algo, todos os dias. Mas às vezes a nossa expectativa de que precisa ser algo tão esplêndido, espetacular, nos atrapalha não apenas de ser abençoado de uma lepra sendo curada, mas de ser plenamente abençoado para poder ser usado na vida do outro. Deus às vezes abre uma janela e nos faz ver dentro do coração do próximo. A gente fala, bobagem, besteira. Porque se fosse Deus, um profeta de algum lugar botaria a mão na minha cabeça e falaria assim: eis que a partir de hoje te faço profeta entre as nações. E você vai ver o coração como uma janela que se abre. Como não teve isso, então a gente não tem direito de ver o coração do alheio. E a gente fica, não, bobagem. Talvez um dia. Entende o que eu quero dizer? Chega! Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, Pai. Te louvo pela revelação que o Senhor tem trazido no nosso coração. Peço que o Senhor possa, Pai, no nome de Jesus, nos dar energia suficiente para que a gente possa mergulhar com intensidade naquilo que o Senhor quer. Desperta-nos, Pai, de uma realidade de marasmo, Pai. Nós precisamos de um empurrão Seu, porque por vezes nós mesmos não conseguimos nos empurrar, Pai, de uma realidade de sonolência espiritual. Não falo de sonolência física, essa é natural, Pai. Eu falo de sonolência espiritual, que nos impede de descobrir o Teu chamado, o Teu propósito e os Teus dons para a nossa vida. Por favor, Pai, nos ajude, nos ajude, nos ajude. Desperta da nossa sonolência, Pai, e nos faça, Senhor Deus, que a gente tenha coragem de despertar realidades em nossa vida que o Senhor já nos deu, de despertar realidades que o Senhor já nos concedeu, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, libera, Senhor Deus, libera o sobrenatural de um modo natural na nossa vida, de modo cotidiano, diário, que a gente possa ter experiências da Tua sobrenaturalidade de forma corriqueira no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família e aqui na igreja, Pai. Conforme nós olhamos uns para os outros, conforme nós oramos uns pelos outros, em meio ao nosso dia a dia, em meio à noite, em meio ao sono, em meio, Senhor, a sonhos, visões, em meio a palavras que queimam em nosso coração, nos faça perceber o Teu falar, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Ajude-nos, Pai, ajude-nos. Nós clamamos, Pai, que o Teu sobrenatural venha sobre a nossa vida, e que nós possamos entender que o resultado é poderoso, mas o processo é simples, é comum. Nos ajude a entender isso, Pai, que não sejamos como Naamã, ou como o paralítico no poço de Betesda, ou como os discípulos no caminho de Emaús, mas que nós possamos perceber a Tua atuação antes de tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Uma ótima noite, uma ótima semana para você. Vá na paz do Senhor.